Bora pra nossa análise do terceiro episódio de Ahsoka, intitulado Hora de Voar. Então vem comigo para examinar todas as referências, pontos importantes e o desenrolar da trama. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas. Eu sou o Manda e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar nossa cobertura completa da série da Ahsoka, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, bora lá que o episódio foi curtinho, mas tem muita coisa pra gente comentar. O terceiro capítulo é intitulado Hora de Voar e é novamente dirigido pela Steph Green, que comandou o episódio passado. O título se refere a princípio à perseguição que acompanhamos no final, mas pode servir também como uma metáfora para a atual situação da Sabine, que se encontra novamente sob a tutela de sua antiga mestre, Ahsoka Tano, enquanto revisita seus ensinamentos e precisa se provar, ou em outras palavras, chegou a hora de tirar as rodinhas de trás da bicicleta. É literalmente ou vai ou racha. O episódio é basicamente dividido em 3 partes, tendo o treinamento da Sabine, a Hera pedindo reforços para a Nova República e a perseguição espacial no final. Sendo assim, vamos por partes. Começando pela Sabine e a Ahsoka e seu treinamento Jedi, que novamente bebe muito da fonte samurai, tanto em termos visuais, com as posições e movimentos de treinamento, além das espadas de madeira, que lembram muito aquelas que eram utilizadas pelos samurais, quanto a trilha sonora de Kevin Keener, que traz uma identidade oriental muito bacana para essa cena. Acompanhamos Huyang usando uma espécie de bastões que captam o exato ponto de contra-ataque do oponente, como uma maneira de determinar a precisão dos golpes de seu adversário. Essa sequência me lembrou muito daqueles escudos holográficos que vimos em Duna, sem falar que Huyang ficou a cara do General Grievous com todos esses braços. Ao guiar Sabine em seu treino, conseguimos ouvir o droid repetindo alguns comandos, que eu confesso que não consegui identificar nem pesquisando aqui, mas em seguida a Ahsoka sugere que eles tentem o modo Zatote, e a princípio eu achei que pudesse ser alguma variação ou forma de combate, mas depois eu descobri que isso pode ser o nome para o treinamento vendado que vemos a Sabine fazendo em seguida, uma prática bem comum nos treinamentos Jedi, como já vimos o Luke e a Rey e tantos outros Jedi fazendo no passado. Esse nome também é uma referência ao personagem do cinema japonês, o samurai cego Zatoichi. Inclusive, esse personagem serviu como inspiração para outros personagens muito conhecidos e amados em Star Wars, como o próprio Kanan Jarrus e o Chirrut Îmwe. De qualquer forma, essa cena foca bem no treinamento da Sabine como uma aprendiz Jedi, que é algo que muitos fãs não curtiram, inclusive eu. Eu tenho muita curiosidade de ver onde o Filoni quer chegar com essa trama, mas eu confesso que até o momento eu não tô entendendo muito bem a necessidade de tudo isso. Dito isso, a série deixa bem claro que Sabine tem suas limitações, e muitas. Como o próprio Huyang apontou no último episódio e novamente nesse, Sabine estaria abaixo de praticamente todos os padawans que ele viu em seus 25 mil anos de serviço. Isso em relação à sua conexão com a força. Já no assunto de habilidades de combate com o sabre de luz, ela sabe o suficiente para sobreviver. Isso acabou ficando bem aparente no final do primeiro episódio, com a derrota dela para Shin-Hati. E falando em sabres de luz, muitos de vocês me perguntam onde comprar sabres de qualidade aqui no Brasil. Então vou aproveitar para deixar aqui a minha indicação, que é a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já tem milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 12 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom, que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, o episódio, no entanto, não descarta a possível evolução de Sabine. Sim, ela chega a ser medíocre no quesito da força e suas habilidades com armas vêm de sua vivência como Mandaloriana, mas como sabemos, o caminho dos Jedi é muito mais complexo do que apenas aprender a lutar. Por estar iniciando seu treinamento tão tarde, a Sabine perdeu anos e anos de treinamento
Jedi, que vale lembrar, não era algo fácil. Primeiro, eles eram separados de suas famílias para evitar o apego emocional e para que pudessem focar 100% de sua atenção e devoção aos ensinamentos da Ordem. Eu até cheguei a fazer um vídeo bem completo sobre como era a rotina dos Jedi, e eu tô deixando aqui em cima, eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas. Desde muito jovens, os Jedi passavam 24 horas praticando e fortalecendo a sua mente e corpo, desenvolvendo virtudes como a paciência e a concentração. Isso também vai de encontro com a discussão que Sabine e Ahsoka têm mais pra frente em relação à força. Sabine diz que não a sente, e Ahsoka a lembra que todos os seres vivos possuem a força dentro de si. Afinal, ela é o que nos rodeia, nos preenche e une a galáxia como um todo. A própria Sabine pergunta, então por que nem todo mundo usa a força? E a Ahsoka traz uma resposta bem interessante. Ela aponta que o talento é um fator muito importante. Como quase tudo na vida, existe a questão de aptidão, muito similar aos esportes. Em tese, todos nós temos condições iguais de nos tornarmos grandes desportistas, mas isso demandaria muito treino, prática, devoção, cuidados especiais para obter os melhores resultados, como alimentação, exercício e descanso. E mesmo assim, sempre vai ter aquele fator do talento, aquele 1% que faz toda a diferença. Uma filosofia que vai muito de encontro com uma das minhas frases favoritas em Star Wars. Your focus determines your reality. Esse papo entre as duas funciona como um norte para Sabine, que passa a pensar na força sob uma nova perspectiva e começa a realmente se abrir e tentar aos pouquinhos, começando pelo teste de mover o copinho. Eu tô sentindo que veremos uma situação bem parecida com o que rolou com o Luke no episódio 4 e com a Rey no episódio 7. A Sabine só vai realmente conseguir usar a força em um momento muito crítico em que sua vida ou a de alguém que ela ama esteja na reta. Pelos materiais promocionais, possivelmente no próximo episódio teremos uma revanche entre Shin-Hati e a Sabine, e me parece que vai ter um momento em que ela faz a clássica pose de quem tá usando a força. Então pode ser que esse momento chegue até antes do que a gente estava imaginando. Como eu já comentei, eu não curto muito essa trama da Sabine Jedi, mas eu tô esperando para ver o que vai acontecer. Inclusive, o próprio Huyang soltou uma frase bem interessante e que me bugou um pouquinho. Mais tarde, ele diz pra Ahsoka que a Sabine não é uma candidata aceitável e que muitos poucos Mandalorianos conseguiram se tornar um Jedi. E é essa frase aqui que é bem interessante, porque dá indícios de que existiram outros Mandalorianos que fizeram parte da Ordem Jedi. A gente sabe que o primeiro e mais importante deles foi justamente Ter Vizsla, que inclusive criou a lendária arma conhecida como Darksaber. E eu já contei sua história completa nesse vídeo aqui. Até onde eu sabia, tudo dava a entender que depois de Ter Vizsla não havia tido nenhum outro Mandaloriano Jedi, muito por conta da milenar rivalidade entre esses dois grupos, o que na minha opinião dava muito mais peso para toda essa história, tanto para a figura do Ter Vizsla como sendo o único ponto em comum entre Mandalorianos e Jedi, como para a rivalidade milenar como um todo. Saber que existiram outros Mandalorianos Jedi meio que dá uma diminuída, né, uma diluída em tudo isso, e eu não sei se eu curti muito esse aspecto, mas enfim, me conta aí nos comentários sua opinião sobre isso. Bom, acabei me estendendo um pouquinho aqui, então bora falar do que aconteceu com a Hera. Vemos a General Rebelde se reunindo com a liderança da Nova República para pedir por reforços na busca pelo Grão-Almirante Thrawn. Sendo assim, revemos nossa querida Mon Mothma, agora como chanceler, acompanhada de alguns senadores, e entre eles está Hamato Shiono, que era senador de Rosden Prime e cuja família já conhecemos na série animada Resistance. Inclusive, bora falar da Nova República? Como já vimos em The Mandalorian e o livro de Boba Fett, as séries de Star Wars estão fazendo um excelente trabalho em contextualizar como esse novo regime está operando ao redor da galáxia, seja falhando em reiterar antigos integrantes do Império, negando pedidos de ajuda para proteger cidadãos de outros planetas e agora fazendo pouco caso de um pedido de reforços vindo de uma das maiores heroínas da Guerra Civil Galáctica. Tudo isso ajuda a responder a pergunta de como a Primeira Ordem conseguiu se reerguer do nada, sem nenhum tipo de obstáculo, justamente pela incompetência da Nova República. Depois disso, temos a primeira aparição em live action de Jacen Syndulla, o filho de Hera com o Jedi Kanan Jarrus, marcando uma relação interespécies de uma Twi'lek e um humano, o que explica o cabelo verde do garoto, assim como as pontas das orelhas e os cílios também. Mesmo com pouca idade, o menino mostrou uma aptidão absurda como piloto e tinha um relacionamento muito próximo com Chopper, que se tornou seu companheiro enquanto sua mãe estava fora em suas aventuras, fazendo com que essa dupla ganhasse a reputação de causar vários problemas quando deixados juntos, como observado pela própria Mon Mothma.
O nome do personagem é uma referência direta a Jacen Solo, o filho de Leia Organa e Han Solo no Legends de Star Wars. Bom, vamos agora para a parte final do episódio, que se concentra em uma belíssima perseguição espacial, mostrando Sabine e Ahsoka voltando a confiar uma na outra e conseguindo destruir quase todas as naves que estavam na sua cola, deixando apenas Shin-Hati e o misterioso Marrok inteiros. Inclusive, tivemos as primeiras falas concretas do Marrok nesse episódio, tendo a primeira delas sendo As You Wish, ou Como Queira, uma fala clássica do Darth Vader para seus superiores. Enough of this. Vader, release him. As you wish. E como vocês já sabem, a minha aposta para a verdadeira identidade do Marrok é o Starkiller, que coincidentemente foi o aprendiz secreto do Darth Vader no Legends e foi vivido pelo ator Sam Witwer, que novamente é acreditado aqui na série. Ou seja, o cara tá envolvido em alguma coisa. Se você quiser saber a nossa teoria completa e todas as evidências para comprová-la, eu tô deixando o vídeo aqui em cima. Hashtag Starkiller em Ahsoka. E falando em teorias, nós acertamos mais uma. A gente tinha cravado que a Morgan Elsbeth era uma irmã da noite, e agora tivemos a confirmação de que o olho de Sion é de fato um hiperpropulsor, e que o caminho para outra galáxia está em uma rota de migração dos Purgos, que por sinal, ao adentrar a atmosfera de Sithos, conseguimos ver um baleal de Purgos voando em toda a sua glória. Eu simplesmente amei o visual e a escala dessas criaturas, espero que eles apareçam mais na série. No geral, o episódio foi bem legal, curtinho, mas como comentei, recheado de referências e informações muito interessantes, deixando aquele gostinho de quero mais. Talvez o ponto que mais me causou estranheza tenha sido a Ahsoka astronauta usando o sabre de luz no espaço, que por sinal era uma antiga ideia do Dave Filoni que ele já comentou em algumas entrevistas, mas eu acho que isso funcionaria muito melhor nas animações e eu não achei necessariamente ruim, eu só estranhei um pouquinho de início. Achei bem ousado e eu apoio até que eles tomem mais riscos como esses e tentem coisas novas na franquia, então eu acho que valeu o esforço. De qualquer maneira, semana que vem tudo indica que teremos a revanche de Sabine contra Shin-Hati e o embate de Ahsoka contra o Marrok, quem sabe com revelações bombásticas e excelentes coreografias. Bora torcer! E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre Ahsoka? Ou então descobrir todos os segredos escondidos nos créditos finais da série? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.